Quando o aluguel sobe, o seu lucro desce, o seu lucro vai lá embaixo. Muito boa tarde, dona de loja. Seja bem-vinda a mais essa live de aquecimento do nosso workshop Lojas Lucrativas, que vai acontecer na próxima semana, galera. Tá aí já como passa rápido o tempo, né? Menos de uma semana. Na próxima terça-feira, dia 7, já está chegando, vai acontecer o nosso workshop Loja Lucrativa. Para você, dona de loja, que vende, faz boas vendas, mas não enxerga lucro no final do mês. Nesse workshop nós vamos te mostrar ali o que você precisa fazer para ter uma loja lucrativa. Sempre falo assim, né? Tem uma diferença entre você fazer vendas e ter uma loja que tem lucro. E é isso que nós vamos te mostrar nesse workshop. Enquanto o workshop não chega, todos os dias eu entro ao vivo aqui ao meio-dia junto com o meu sócio Wesley, nessa sequência de live que nós chamamos de aquecimento do workshop. E gente, hoje, já vou chamar o Wesley aqui, hoje nós vamos falar de um tema muito sensível a todas vocês, que é a questão do aluguel. Como que a gente trabalha essa questão do aluguel? O que a gente pode fazer para que a gente possa ter mais controle sobre isso? Quem está no controle da sua loja? É você ou é o proprietário do seu imóvel, o proprietário do aluguel? Então, para isso, eu vou chamar aqui o Wesley Costa, que a gente com o Wesley nos unimos para fazer esse workshop para vocês. Para você se cadastrar no workshop, é só digitar aqui embaixo a palavra lucro. Digita aqui lucro para vocês se inscreverem. Grande Wesley, boa tarde. Tudo bem por aí, Boa Wesley? tarde, Anderson. Tudo ótimo, graças a Deus. E você? Boa tarde, pessoal. Sejam bem-vindas. Tudo ótimo também, Wesley. Graças a Deus, tudo maravilha. Wesley, e a gente continua aqui, né, nessas lives de aquecimento, nas lives de aquecimento, nosso workshop que já está aí, já está batendo na porta, né? Dia 7, Terça-feira. terça-feira já está aí. E hoje, né, nas nossas lives, numa dessas nossas lives, que é hoje aqui, né, na live, a gente vai falar sobre essa questão do aluguel, né? Muitas vezes a dona de loja fica, mas como assim? Como eu vou negociar com o proprietário do imóvel? Eu não tenho para onde ir se ele me tirar daqui. O meu contrato não tem muito o que fazer. Eu queria que a gente trouxesse um pouquinho mais de clareza para elas. É possível também ter esse tipo de negociação, Wesley? Sem dúvida, Anderson. E eu vou aproveitar nesse tema e conectar com ele um pouco do que eu prometi para vocês que eu ia trazer hoje, porque as duas coisas se conectam. E as mesmas técnicas que eu vou abordar com vocês agora, elas se aplicam não só para o aluguel, mas elas se aplicam também para eu atuar com fornecedores, para eu atuar, por exemplo, com a maquininha. Tem vários Várias processos, frentes. várias frentes que eu posso aplicar essas mesmas técnicas. Eu estou Boa. vendo aqui, Anderson, boa tarde, Helenita, boa tarde, é aniversário da Yandê, digite, e o meu também, tá? Também faço aniversário esse mês, vamos comemorar todos juntos, ter mais lucro nas nossas Boa. lojas, tá? Quero Muito ver, ó, bom. quero ver a comemoração dos nossos aniversários, meu é 21 de outubro. Quero ver a comemoração dos nossos aniversários com lucros nessas lojas. Muito Mais lucro. bem, Esse muito vai ser o bom. melhor presente do nosso mês de outubro, nosso aniversário. Parabéns para Sensacional. vocês, tá? Muito bom. Mas então, tanto para você negociar o aluguel da sua loja, quanto para você negociar com fornecedor, desconto, tem algumas características que vão fazer diferença, tá? A gente vai aprofundar mais sobre isso no workshop Lojas Lucrativas, onde a gente vai dar os primeiros passos lá no dia 7, na terça-feira. E, gente, quem ainda não fez o exercício, depois o professor Anderson vai comentar do exercício, quem não fez o exercício, lembra de fazer o exercício que a equipe está mandando para vocês lá no grupo, até para você ter acesso a bônus, tem algumas coisas lá. Vou entrar Legal. nos detalhes agora, não, mas depois a gente fala mais sobre isso. Quero aprofundar com vocês Wesley, nessa vamos só questão. dar, antes disso, só dar um foco maior só nessa questão. Pessoal, quando vocês se inscrevem no workshop, vocês vão entrar num grupo do WhatsApp e a nossa equipe está enviando lá para vocês alguns exercícios dentro do grupo para que vocês possam fazer e já vá testando ali essa questão da negociação, né? Quem ainda não se inscreveu, pessoal, digita aqui lucro, tá? Digita lucro e você vai receber aqui no seu direct o link para você se inscrever e entrar no grupo. É importante entrar no grupo do WhatsApp, porque é lá que a gente faz os avisos. Desculpa te cortar, é só para a gente dar um pouquinho mais de foco nisso aí. É importante elas estarem no grupo, né? Exatamente participar, né? Eu costumo dizer Participar. assim,
Tem duas coisas que impedem você de ter mais lucro na sua loja. A primeira dela é o conhecimento. Se eu não tenho conhecimento, eu posso tentar fazer várias estratégias, mas aquelas estratégias tendem a não trazer tanta efetividade e eu acabar ficando sem lucro. E a segunda coisa é a execução. Então não adianta, por exemplo, eu digito aqui lucro, eu me inscrevo, eu entro no grupo, mas eu não participo. Né? Boa. Chega lá no dia 7 eu não estou lá, não vai fazer diferença, não vai fazer mudança nenhuma na tua vida. Então, se você quer ter mais lucro, você precisa naturalmente executar um conhecimento que vai te levar a isso. E um conhecimento que a maior parte dos brasileiros não tem, e gente, é uma característica, tá? Não tem nada de errado nisso. Só que ele te prejudica. E aqui a gente está trazendo de forma inovadora aquilo que vai fazer diferença. Na hora de conversar com o fornecedor, na hora de conversar com o proprietário da loja, eu vou negociar o meu aluguel, por exemplo, a primeira coisa é, para quem se atreve a fazer isso, que é quase um atrevimento, né? Para quem se atreve a negociar isso, e se atreve por quê? Porque geralmente está apertado, geralmente vê os desafios, e não precisa ser assim. Você pode aplicar a negociação e reduzir o custo do teu aluguel, reduzir o custo dos seus fornecedores, mesmo sem estar no aperto. E é muito melhor que você faça isso quando você não está no aperto do que deixar chegar no aperto. Mas na hora que você vai executar esse processo para aquelas que se atrevem a fazer, e eu brinco assim, é uma brincadeira, tá? Porque na verdade você deveria fazer isso constantemente, negociar com todos que estão à sua volta. Mas quem para fazer isso, geralmente faz usando uma das formas de negociação que é a mais ineficiente para esse tipo de negociação, que é a barganha posicional. O que é barganha posicional? Anota isso, tá? Barganha, que é o que a gente foi acostumado a fazer. Toda vez que eu vou negociar, eu entro meio que numa guerra, onde? Não, o preço é 10. Não, então faz para mim por 6. Aí o outro vem e fala assim, não, mas é 8. Não, então vamos fazer assim, entre 6 e 8, vamos colocar 7, que não perde eu, não perco você. E, gente, esse é o pior erro que você pode cometer. O pior erro que você pode cometer é cair nessa de dividir perda. Caramba. Dividir perda tira lucro da sua loja. Eu não quero dividir perda, eu quero ganhar mais, eu quero lucrar mais, eu quero trazer mais dinheiro para o meu caixa, manter mais dinheiro no meu caixa, fechando os alos certos. Então a barganha posicional, que é o toma lá da cá, né? Eu te dou um pouquinho aqui, você me dá um pouquinho ali, e aí a gente acaba perdendo todo mundo junto. Ela é a pior técnica de negociação, especialmente quando eu vou negociar coisas que são mais de longo prazo, como é o caso do aluguel. O aluguel da minha loja, eu não quero fechar um acordo com o proprietário que daqui a 2 meses ele vai voltar e vai falar assim, não dá mais, eu preciso que você saia daqui. Perfeito. Eu quero sim reduzir esse custo, mas eu quero reduzir ele para o longo prazo. E para eu reduzir ele no longo prazo, isso precisa ser benéfico para mim e precisa ser benéfico para aquele proprietário. Quando eu negocio com barganha posicional, eu não estou pensando no outro, eu estou pensando em defender a minha posição. Eu quero X de desconto, eu vou ganhar X de desconto. Eu estou buscando defender a minha posição. E quem negocia para o longo prazo em cima de posição perde muito mais do que quem negocia em cima de interesse. Há uma diferença grande, e a gente ensina isso no programa Lojas Lucrativas, como que você separa interesses de posições. Posição é, eu vou dizer que eu quero 10% de desconto. E eu não tenho nenhum embasamento para isso. Eu quero 20% de desconto. Eu não tenho nenhum embasamento para isso. E se o meu fornecedor, ele vira para mim, por exemplo, ou o dono do ponto, ele vira para mim e fala assim, ó, não dá para eu te dar 20% de desconto, só consigo dar 10. Eu só consigo dar 5. Observa que essa é a minha posição versus a posição dele. Não tem um embasamento para isso. Não tem justificativa, pois não tem parâmetro que mostra que você vai ganhar mais no longo prazo e ele também vai ganhar mais no longo prazo. Que é o princípio pelo qual a gente negocia relações de longo prazo. Quando a gente fala você na sua loja negociando com o proprietário e aluguel, você na sua loja negociando com seus fornecedores, e que são relações que você quer manter no longo prazo, você deve fazer essas negociações baseando em interesses e nunca em posições. Como que eu me baseio em interesses? Eu vou olhar quais são os meus interesses e quais são os interesses do outro. E eu vou pensar também. Do outro também, é super importante, porque pensa, todas as pessoas, o ser humano em geral, ele vai defender os seus interesses. Cada um defende o seu. É indiscutível. Eu costumo brincar assim, cada mãe defende seu filho, né? Eu estava, Anderson,
no restaurante com os meus filhos outro dia. Tem um casal, para quem não sabe, o Davi é Claro. O Davi tem 6 anos, vai fazer 7, a Clara tem 3 anos, vai fazer 4 agora em novembro. Né? Eu faço aniversário dia 21 de outubro, a Yandê faz dia 20, né? E a gente vai comemorar o lucro da loja de vocês. Você é dia 21, né? Você falou. É. Meus meninos são dia 20 e dia 22 de novembro. Tá? São 3 anos e 2 dias de diferença de um para o outro. E eu estava com eles outro dia num restaurante, e lá tinha aquela área de brinquedos, e eles estavam lá brincando, né? Brincando. E aí, chegou uma outra criança, começou a brincar lá também, e aí a Clarinha, minha pequenininha, tupetuda, tá? E ela, tupetuda, começou a brigar, a discutir junto com outro menino. Ela colocava as bolinhas no lugar, o menino tirava, ela tirava, o menino colocava, tava uma confusão lá. Aí, rapidinho, eu vejo passando uma senhora, era a mãe. Já foi lá, já ficou assim, já ficou preocupada e estava lá defendendo o filho dela. E eu de cá sentado na mesa do lado dos brinquedos assim, olhando, já defendendo a Clarinha. Né? Cada um defende o seu filho. E você, na sua loja, vai defender o interesse da sua loja. É a mesma coisa, a sua loja é teu filho. Né? Do mesmo jeito que eu defendo a Clarinha na situação dessa, você vai defender a sua loja, o seu filho. O dono do ponto vai defender o interesse dele. O seu fornecedor vai defender o interesse dele. Só que tem interesses diretos, claros, e interesses que eles não são tão claros assim, eles não são tão óbvios assim. Por exemplo, é óbvio que o seu fornecedor quer te vender no maior preço. É óbvio que você quer o maior desconto. Isso é óbvio. Mas talvez não seja tão óbvio assim que o seu fornecedor quer continuar vendendo para você no longo prazo. Talvez não seja tão óbvio assim que você queira continuar comprando desse fornecedor no longo prazo. Esses são interesses que não são óbvios. E quando eu estou negociando, quando eu estou fechando esse ralo da minha loja, eu preciso entender os interesses. Por quê? Quando eu entendo os interesses, e a gente detalha isso dentro do programa Lojas Lucrativas. Quando eu entendo os interesses, os meus e os interesses da outra parte e paro de discutir, paro de brigar por posições, o que vai acontecer é, eu entendi o interesse dele. Por exemplo, ele quer continuar comigo como cliente por longo prazo. Se ele quer continuar comigo como cliente por longo prazo e eu levar para ele o meu interesse, que é de abaixar custos, mas eu levar isso com subsídio, eu levar isso com propriedade e eu demonstrar para ele que eu quero ajudá-lo no interesse dele, isso tende a ser mais efetivo. Você fala, como que a gente faz isso, Wesley? Como que eu ajudo o meu fornecedor a me dar um desconto? Ó, anota essa. Como eu ajudo o meu fornecedor a me dar um desconto? Como eu gero no dono do ponto da minha loja a necessidade de me dar um desconto no aluguel? Olha. Como que eu faço isso? Tá? Primeiro, eu entendi qual é o interesse dele. Um interesse dele é me manter no longo prazo. A partir do momento que ele tem que me manter no longo prazo e eu tenho o interesse de ter um desconto maior, eu vou juntar as duas coisas. Eu vou conversar com ele mais ou menos essa linha, olha, eu estou vendo que hoje a gente está com várias dificuldades na loja de vender para vários clientes, hoje está muito mais difícil, tem a concorrência com Shopee, Shein, etc. E hoje eu estou recebendo várias possíveis fornecedores que estão me abordando com condições muito diferenciadas. Isso tem que ser real, tá? Nunca mentindo, tá? Tem que ser verdadeiro, né? Real. Tem que ser verdadeiro, íntegro, tá? A justiça nunca faz negociação com base em mentira. Sempre em cima da verdade, tá? Então, para que isso aconteça, você primeiro precisa estar conversando sempre com outros fornecedores. Você tem que manter a sua carteira de fornecedores aberta. Você tem que estar observando quais pontos você pode migrar a sua loja numa eventual oportunidade. Para onde que você pode colocar a sua loja? Você tem que estar atento a isso. Porque aí você vê um ponto que está disponível ali, vê quais são as condições, vê outro que está disponível lá, e você está sempre conversando. Você está sempre abrindo portas para você e para a sua loja. Porque não pode ficar na mão, né? Da pessoa achando que não tem outras possibilidades, né? E aí ele acha também, não, ela está presa comigo, e não é bem assim, né? Você não pode ser refém. Muito bem, você não pode ser refém. Então, a partir do momento que você faz esse trabalho, ele é tão importante quanto vender. Ele é tão importante quanto ter as melhores peças. A partir do momento que eu faço esse trabalho, eu tenho condições de virar para o meu fornecedor e dizer, olha, eu adoraria continuar com você. Eu gosto dos seus produtos, eu gosto do seu atendimento, eu gosto de lidar com você e quero continuar nessa relação de longo prazo. Porém, nós estamos enfrentando no mercado agora uma concorrência da China, etc, que faz com que, nesse momento, eu precise ter uma condição melhor.
E eu não quero sair dos seus produtos. Então, o que eu preciso? Tá? Ó, eu tenho vários fornecedores me dando essas condições. Eu preciso que você possa reduzir um pouco esse custo para mim. Eu preciso que você dê um prazo maior de pagamento. Eu preciso, dono do ponto, que você reduza esse reajuste. Né? Ele está reajustando em cima da taxa Selic, por exemplo. A taxa Selic é em 15,5% ao ano. Né? Olha, eu não consigo repassar para as minhas clientes 15% de aumento. Eu preciso negociar com você e preciso que nós trabalhemos em conjunto para que você venda mais ou para que você tenha um inquilino fiel no longo prazo. Olha só como é que eu não estou falando que eu quero porque é bom para mim. Eu estou falando porque é bom para ele, porque é o interesse dele. Eu estou trazendo ele para o comprometimento de buscar reduzir um custo para mim que vai gerar valor para ele. Porque cada um defende o seu filho no parquinho. Ele vai defender o filho dele. Então, se eu tentar convencê-lo com base naquilo que é melhor para mim, ele não vai comprar essa ideia. Fala, não, mas tá difícil pra gente também. Não... A partir do momento que eu mostro que aquilo é valor para ele, ele tende a estar mais flexível, porque aí ele meio que dá um nó na cabeça. Não, peraí, mas isso é bom para mim? Então, deixa eu pensar isso com mais cuidado, deixa eu ser mais criterioso. E ele começa a ponderar. Mas e se eu perder essa cliente? E se eu perder a Iandê Brasil? E se eu perder a Giovanni? O que vai acontecer comigo? Né? Então, será que vale a pena, né? No caso do dono, por exemplo, do ponto, será que vale a pena eu trazer um novo inquilino, aí esperar tempo de locação, imobiliária, aquela coisa toda? Ou às vezes eu não aumento tanto, reduzo um pouquinho e mantenho esse cliente por mais tempo, esse inquilino por mais tempo? Legal. Né? Então, quando a gente... E aí vem um princípio muito importante. Quando a gente vai negociar por interesse, que é o caminho certo, e aí a André Brasil falou assim, Wesley, acho que foi isso que aconteceu com os meus fornecedores, em ganhar um desconto de 20%, 50%. Olha, 50% de desconto. Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Ela nem imaginava que poderia ter esse desconto. Porque, Wesley, o que você está trazendo aqui pra gente, cara, com uma maestria incrível, é você está empoderando as lojistas que estão aqui. Pessoal, quem está aqui, dona de loja que está aqui, escreve assim, ó. Escreve aqui nos comentários. Eu tenho poder. Escrevam aqui. Eu tenho poder. Por quê, dona de loja? O que o Wesley está trazendo aqui para vocês de uma maneira muito natural, de uma maneira muito automática, é tudo técnica que ele está dando para vocês empoderamento e poder para que vocês tenham absoluta certeza que você tem capacidade e potencial para você poder fazer melhores negócios. Gente, olha isso. Quanto tempo que a Iana faz compra ali com o fornecedor dela, simplesmente por não ter técnicas certas, aceitando pagar aquele valor. E numa primeira negociação, ela já conseguiu de 20% a 50% de desconto. Você talvez nem saiba que você pode negociar com o seu fornecedor. Talvez você nem saiba que você pode ter um aluguel melhor. Então você está dando justamente esse empoderamento e essa clareza para elas saberem, ter absoluta certeza que elas têm capacidade, elas têm poder. E outra coisa que é muito legal de você, que você colocou aqui, Wesley, delas entenderem esse potencial delas. Por quê? Como você falou, não é interessante também para o proprietário perder aquele aluguel. Muitas vezes a gente acha assim, eu tô pagando aqui e tal, para ele tem um monte de gente querendo. Não, mas tem gente que vai prejudicar o imóvel dele, que não paga em dia. Tem até um monte de situação que o cliente fica lá, o inquilino fica lá um tempão no imóvel, não paga, e o cara não consegue receber. Então não é tão simples assim. Então você tem que saber do valor que você tem de você ser uma boa locatária, uma boa inquilina, vamos dizer assim. Muitas vezes elas não sabem desse poder que elas têm. Digitem aí, pessoal. Eu tenho poder. Acreditem no poder que vocês têm. E esse poder ele vem muito de duas coisas. É você ter conhecimento e aplicar esse conhecimento. Exatamente. A gente já trouxe ao longo das lives aqui vários detalhes. Por que é um aquecimento? Porque a gente trouxe pequenas dicas práticas que é conhecimento.
No workshop do dia 7, a gente vai trazer os primeiros passos, organizando essas dicas em etapas, em passo a passo, e como que você coloca isso na prática. São os primeiros passos para você ter uma loja lucrativa, apesar que a André Brasil já teve, né? Aí ele já teve. Né? Então, primeiro, eu tenho conhecimento. Segundo, eu coloco esse conhecimento em prática. E para quem quer ter ainda mais poder, a gente vai abrir o programa Lojas Lucrativas, que esse vai te dar ferramentas mais profundas para que você consiga muito mais do que isso, para que você consiga gerar muito mais lucro na tua loja. Voltando no ponto que eu estava abordando com vocês, quando eu saio de negociar por posições e começo a negociar por interesse, eu preciso lidar de uma forma muito inteligente com esse poder. Esse conhecimento traz para você o poder. Mas qual é a forma inteligente de lidar com esse poder? É você separar emoções de técnica. Por quê? Quando a gente entra numa negociação, e você vai negociar lá com o dono da loja o aluguel, você vai negociar com o seu fornecedor um desconto, por exemplo, quanto ao vendedor uma comissão, uma folga. Quando você vai fazer qualquer um desses tipos de negociação que nós estamos discutindo aqui, vai tender a acontecer uma coisa que é as pessoas se apegarem às suas emoções e acharem que o outro não, é o Anderson que não quer me dar esse desconto, é o Anderson que é ruim. A gente tende, o ser humano tende a focar na outra pessoa. E eu quero trazer vocês para o poder está em focar no problema. Qual é o problema que você tem? O problema que você tem é está pagando mais do que você precisaria pagar. Então você vai buscar reduzir esse custo. Você tem que dar clareza disso para o seu fornecedor, para o dono do ponto no aluguel, para a sua vendedora na comissão, para um prestador de serviço que vai na tua loja consertar um problema que aconteceu na tua loja, independente de com quem você está fechando esse ralo. Tá? A partir do momento que você vai negociar, você precisa separar as emoções e focar no problema. A gente chama isso tecnicamente de separar pessoas de problema. Eu não vou atacar o Anderson, eu não vou atacar o meu fornecedor, eu vou atacar o problema. Qual é o problema? Existe um custo aqui que é um custo além do que eu estou no momento com condições ou com disposição para pagar. Você não precisa mentir, não, porque às vezes você tem a condição, mas você não está com disposição, porque você sabe que você pode pagar menos. Deixa claro que não é pessoal, né? Não é Exato. pessoal. É uma questão de negócio, não é pessoal, né? E um ponto que é legal da gente colocar isso também, Wesley, trazendo aqui para essa questão do aluguel, né? Que é o tema de hoje, a gente tem abordado tantos temas, né? Isso ela pode fazer ali já na hora de renovar, no mesmo momento, é ideal ela fazer isso um tempo antes. Como que é essa questão para que tenha essa negociação bem feita? Sempre planejar com antecedência. Por isso que lá no programa Lojas Lucrativas, isso no workshop a gente não vai entrar nesse ponto, tá? No workshop eu vou dar um overview para vocês. Mas dentro do programa Lojas Lucrativas, a gente tem um processo de planejamento de negociação com ferramentas passo a passo para que você tenha todos os requisitos na mão para não chegar negociando de qualquer maneira. Tem todo um... E é simples, tá, gente? Não é complexo. Do jeito que a gente estruturou no programa, fica muito simples conseguir fazer isso. A Giovana do Ateliê MG sim falou assim, eu faço muitas perguntas, faça mais, tá? Todas vocês. Nós estamos aqui para agregar e trazer valor nesse aquecimento para a vida de vocês. Então façam perguntas. Eu posso prosperar começando com poucas peças? Eu vou te contar uma breve história. Eu comecei a trabalhar aos 12 anos de idade. Aos 12 anos de idade, eu resolvi vender pipoca e bala na porta de casa. Eu comecei com um saco de pipoca, doce, um saco de pipoca de sal, e acho que nem bala tinha na época. Acho que era um saco de pipoca doce e um saco de pipoca de sal. Tá? Uma bacia. Bacia velha da cozinha da minha mãe. Uma bacia. Desse saco de pipoca doce e saco de pipoca de sal, eu vendi, comprei mais. Vendi, comprei mais. Vendi, comprei mais. Sempre tomando conta dos ralos. Por quê? Eu só consigo... Eu tinha 2 sacos de pipoca, um de doce e um de sal. Vamos imaginar aqui que eu gastei R$30 para comprar esses 2 sacos de pipocas. E aí eu vendi eles por R$60. Tá? Se o meu custo, por exemplo, eu vou pegar um ônibus para ir lá no mercado buscar outro saco de pipoca, e eu gasto X, eu vou pegar um táxi, né? Às vezes eu pagar, sei lá, R$2 no ônibus, eu vou pagar R$20 no táxi. Aqueles R$30 de margem já virou 10. Então eu já não tenho o poder de comprar tantos sacos de pipoca a mais. Então sempre cuidando
dos ralos. Então, o que eu fiz? Tá? E foi exatamente isso, tá? Giovana, foi exatamente isso. Eu cuidei desses custos, eu negociei, eu fechei os ralos. Aí de 2 sacos de pipoca, eu fui para 4. De 4 eu fui para 8, de 8 eu fui para 16. Aí eu comecei a comprar bala. Aí a gente pegou e resolveu, tinha um combo de comércio lá na casa dos meus pais em Valadares. O que eu fiz? Nesse combo de comércio eu peguei ralo aberto. Eu poderia ir lá e comprar e montar um estrutura, não. Peguei um balcãozinho velho de um restaurante falido de uma tia minha. Coloquei na frente do ponto. Na porta, assim, na porta de aço, coloquei na frente do ponto. Coloquei, na época, Anderson, a gente investiu, foram, se não me falha a memória, R$ 36 e alguns centavos, Nossa, 70 e poucos centavos. sensacional, Tá? sensacional. E aí coloquei pacote de bala, pirulito, chiclete e comecei. Esse ponto, esses primeiros 30 e poucos reais investidos, virou uma mercearia gigantesca no ano seguinte. Porque o Olha, ponto era grande. Mas por quê? Porque a gente cuidava dos aulas. Então, Giovana, não é começar, às vezes é pior começar grande. Porque se você começa com muito recurso, talvez você ainda não está preparada para administrar no pouco. Tem uma frase que é bíblica que exatamente. diz que se eu sou fiel no pouco, Deus me confiará mais. Então, se você aprende desde já, desde o início, a fechar os ralos que vão jorrar dinheiro da tua loja, indiscutivelmente você vai ter mais poder nas mãos para comprar mais, comprar melhor, e a partir daí você consegue crescer às vezes muito mais rápido do que talvez alguém que tenha todas as condições, mas não tenha acesso a esse conhecimento e a essa execução. Ou não sabe, ou não executa. Ou não vai participar do workshop Lojas Lucrativas. Ou não vai entrar no programa Lojas Lucrativas, você vai falar assim, nossa, mas é muito caro. Caro é eu não ter lucro na minha loja. Caro, eu não consegui 50% de desconto com o fornecedor. É eu pagar mais do que eu deveria no longo prazo. Não ter o conhecimento custa muito caro. Tá? E isso faz diferença. Então, às vezes, Giovana, você, se tivesse muito recurso, não estaria aqui, se tivesse muitas peças, se estivesse começando grande, com a loja num ponto enorme, talvez você não estaria aqui, meio-dia e meia, assistindo uma live que pode te levar a ser muito maior do que aquelas que começaram 10 mil vezes maiores do que você hoje. Exatamente. Eu gosto dessa essa frase que a Paula colocou aqui. Tudo que é grande um dia foi pequeno. E você foi muito feliz no seu comentário, né? Imagina só, se começando pequeno, ela já tem os desafios. Imagina se ela começa grande, onde o risco de jogar, falir, quantas empresas falem por não saber negociar, por não saber essas técnicas. Então, começa pequeno, mas já com a visão de um negócio grande. É isso que é a importância, Giovana. Você é pequena e todo mundo que está aqui, a grande maioria das nossas lojistas que acompanham são pequenas, mas a gente tem que ter a visão de uma dona de loja grande. Por quê? O que é ter essa visão? Você pensar como uma empresa, você pensar como um negócio, você pensar como uma empresária. E toda empresa, todo negócio precisa ter lucro. Eu trabalhei, né? Assim como você, eu trabalhei 10 anos no banco e todo final de mês a gente olhava o que a gente chamava de última linha, que era a linha lá do lucro. Então, pessoal, a gente ficava o tempo todo encontrando soluções, pensando entre a venda, a gente está vendendo. O que a gente pode negociar melhor que vai entre a venda e o meu lucro final, para que eu possa aumentar o meu lucro. Então, esse workshop que a gente está fazendo, gente, que a gente vai fazer no dia 7, é justamente para trabalhar com vocês essas questões que estão entre a venda e o quanto te sobra no bolso. Porque quantas de vocês têm esse sentimento de vender bem e não sobrar nada? Então, o que a gente precisa? Trabalhar esse caminho entre a venda e o lucro. Como assim, Anderson? O que tem aqui? Aqui tem fornecedor, tem aluguel, tem taxa de cartão, tem comissão das funcionárias, tem N fatores que estão fazendo você lucrar menos. Quando você trabalha melhor essas questões aqui, outra coisa, trabalhar melhor a venda também, que é super importante, né, Wesley? Para saber como vender melhor, como fazer uma melhor venda, automaticamente vai te sobrar lucro. Então é isso que a gente vai te ensinar lá no workshop no dia 7 de outubro. Gente, se vocês ainda não se cadastraram, digita aqui a palavra lucro. Quando você digita a palavra lucro, você vai receber aqui no seu direct aqui na mensagem individual, um link para você se cadastrar e aí vocês vão entrar no nosso grupo do WhatsApp.
E olha só, gente, algumas pessoas estão chegando aqui pela primeira vez, outras já estão acompanhando, né? O nosso workshop, ele é terça-feira que vem. A gente fala lá no dia 7 de outubro, parece que está muito longe, né? Chegou, Chegou, né? próxima terça-feira, às 20 horas. Pessoal, já anota na agenda, já não marca nenhum compromisso, avisa as pessoas aí na sua casa, tá bom? Para que você, né, já se programe para estar com a gente ao vivo na terça-feira, às 20 horas, no workshop Loja Lucrativa. Enquanto a terça não chega, ó, a gente vai entrar aqui ao vivo amanhã, sexta e na semana que vem também, possivelmente na segunda e na terça, né, Wesley? Então, gente, não percam por nada. Se você quer ter mais lucro na sua loja, você não pode perder por nada esse workshop. E como a gente está recebendo tantas mensagens, tantos feedbacks, donas de loja, que já estão tendo resultado só com as lives. Imagina no workshop. E uma coisa legal que o Wesley falou, pessoal, é que lá no workshop a gente vai abrir as inscrições, sim. A gente vai abrir as inscrições para a primeira turma do programa Loja Lucrativa, para que vocês se tornem mestres em lucratividade, para que vocês se tornem mestres em negociações. E, gente, vai ser baratinho a primeira turma? Não. Por quê? Não tem como ser baratinho algo que você vai reduzir muito os seus custos, algo que vai aumentar muito a sua lucratividade. Então você vai fazer melhores negociações ao longo de toda a sua vida. Não é só agora, ao longo de toda a vida. Qual é o valor disso no tempo? Então não tem como ser baratinho. Então se programe para vocês fazerem parte da primeira turma do nosso programa Loja Lucrativa. Digita aí lucro para vocês participarem. Wesley, que massa esse movimento, né, cara? Tem duas coisas que você comentou aí que vale reforçar. A primeira é isso que você vai aprender agora, você vai aplicar na vida. E eu posso falar isso por exemplo, tá? Quando eu aprendi isso lá em 2007, de lá para cá, a quantidade de dinheiro que eu coloquei no bolso, aliás, eu não deixei sair do bolso, justamente por dominar essas técnicas, foi absurda, Boa. absurda. Na época, para ter acesso a esse conhecimento, eu paguei mais de 12 mil reais só no curso, Anderson. Olha, Só no olha. curso. Tá? Na Caramba. época, a gente não tinha esses recursos que a gente tem hoje digitais. Então eu tinha que viajar para fazer esse curso. Eu viajava para poder fazer. E ainda tinha custo de viagem, alimentação, a parafernália toda. Então foi custou muito, mas muito, muito. Gente, 2007, 12 mil reais, eram uns 40, 50 mil reais hoje, ou Para mais. hoje, né? Ou Exatamente. mais. E valeu absurdamente a pena para mim. Outra dúvida que antes de eu entrar na dúvida, o Mundo Kits comentou uma coisa aqui muito interessante. Ó, negociando com o fornecedor, pedi um desconto e depois de muita conversa eu saí com 15% de desconto, aproximadamente R$ 400, e 3 peças bonificadas. Isso em uma negociação. Uma. Legal. 3 peças bonificadas, mais R$ 400 em uma negociação. Agora pega isso e multiplica por 10, por 20, por 30, porque você vai fazer isso agora constantemente, você não vai parar de fazer. Quanto você vai colocar de dinheiro ou manter de dinheiro no caixa da tua loja fazendo isso? Exato. Parabéns, Mundo Kidson, porque não adianta eu ter o conhecimento, eu preciso executar. Precisa aplicar, é. E Anderson, uma dúvida que pode surgir na mente das zonas de loja é: professor, mas eu não estou vendendo muito. E você falou que a venda eu preciso vender e depois da venda eu vou trabalhar a lucratividade. Então, só que então é para quem está vendendo muito e eu não estou vendendo muito. E aí eu quero trazer uma clareza para vocês. Para quem está vendendo muito, é absurdamente importante fechar esses ralos, porque vai sobrar mais dinheiro ainda no seu caixa. Você está vendendo muito. Perfeito. Agora, e isso significa volume de dinheiro. Isso talvez mude o jogo do teu negócio, realize os sonhos da tua vida que você não conseguiu realizar até hoje, indiscutivelmente. Muito Agora, bom. para quem não está vendendo muito, você é a pessoa que mais precisa aumentar o lucro da tua loja. Por quê? É de grão em grão que a galinha enche o papo. É de pouquinho em pouquinho. Então, se você está vendendo muito pouquinho, você tem muito mais dificuldade de pagar o teu aluguel. Você tem muito mais dificuldade de comprar peças novas. Você tem muito mais dificuldade de tirar o seu salário, tirar o seu dinheiro. É muito mais difícil para você. Então, você, mais do que qualquer pessoa, precisa tratar com muita seriedade o lucro da tua loja. É sério. Muito bom. Absurdamente sério. Se você está vendendo pouco, para você o lucro é ainda mais importante. Muito mais importante. Você é a pessoa que mais precisa investir nisso, em trazer esse conhecimento e aplicar esse conhecimento. Então não pense que porque você está vendendo pouco, quer dizer, primeiro, o professor Anderson ensinou para aquelas que fazem parte do Dona de Loja de Sucesso,
Ele ensinou a vender mais e a faturar 30 mil por mês. E tem dono de loja que fatura 50, que fatura 100 graças ao programa. Aquelas que já estão fazendo isso, que já estão tendo muito lucro, aquelas que já participaram da mentoria, estão tendo muita venda, muito lucro, não estão vendendo muito, vocês agora precisam dar esse novo passo e manter o dinheiro no bolso de vocês. Como o Mundo Kids acabou de fazer agora. 3 peças bonificadas e R$ 400, aproximadamente R$ 400 em uma negociação, só uma, tá? Isso Que é legal, fundamental cara. para vocês. E para você que não está, que está passando, eu costumo dizer, ouvindo um dos meus mentores, Anderson, que existem momentos de glória e momentos de luta. Para quem está faturando 30, 40, 50, vendendo muito, dobrando faturamento, e agora aprende a lucrar e dá esse passo para colocar mais lucro no teu caixa, na tua vida, você está num momento de glória. Né? Quer dizer, uma negociação pode fazer com que você coloque às vezes mais 5 mil, mais 10 mil, às vezes você faça aquela viagem com sua Exatamente. família que você estava sonhando, às vezes uma negociação. Tá? Para aquela que está na outra fase, a gente tem os momentos de glória e tem os momentos de luta. Os momentos de luta são aqueles que eu não estou vendendo tanto, que está difícil, estou com dificuldade de receber os crediários, os carnês. Para você que está passando pelos momentos de luta, você é a pessoa que mais precisa desse programa. Porque talvez, sem ele, você corra o risco de falir, de morrer, e não Exatamente. precisa disso. O que diferencia aquela dona de loja que fale daquela dona de loja de sucesso que cresce é eu consegui vender, mas eu consegui manter esse dinheiro no meu bolso. Eu só vender, e só não é a palavra certa, mas eu vender, sem manter o dinheiro no meu bolso, eu deixar os ralos levar, quer dizer, se um do Kidson deixa esses R$ 400 ir embora, essas 3 peças irem embora, é dinheiro no bolso. É dinheiro no bolso, Está dinheiro saindo. na veia ali, é isso aí. Sensacional. E assim, Wesley, e o que vai trazer isso? É o conhecimento, gente. Não tem outro caminho. Eu tenho certeza que vocês que estão aqui acompanhando essas nossas lives já estão com a cabeça bombando de saber, assim, a cabeça explodindo, de saber o quanto vocês podem ter esse conhecimento, de quanto isso faz a diferença na vida de vocês. Não tem outro caminho, né? Eu sempre falo que, um advogado tem que estudar, um médico tem que estudar, um engenheiro tem que estudar, a dona de loja também tem que estudar, tem que aprender, tem que literalmente, né, sentar ali e falar, cara, eu preciso investir no meu negócio precisa dar lucro. E é isso que a gente quer proporcionar para vocês, tá bom? Wesley, adorei estar aqui com você mais um dia, cara, como passa rápido o nosso tempo aqui quando a gente está junto, né? A coisa vai e acontece de uma maneira muito legal. Obrigado por esse movimento, obrigado por trazer esse conhecimento, trazer esse alerta, né? Para a gente criar uma geração de donas de lojas que não aceitam mais a falta de lucro, a mediocridade ali, a falta de tempo com a família, a falta de realização de sonhos. E é só a loja dela que vai gerar isso. E é isso que a gente quer levar, a gente quer ajudar essas donas de loja a terem resultados. Obrigado por mais um dia aqui. Obrigado por essa entrega. E a gente se vê amanhã, meio-dia aqui, em mais uma live de aquecimento do nosso workshop de loja lucrativa, que vai acontecer na próxima terça-feira. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço a honra estar aqui com vocês e coloca em prática. Pega esse conhecimento e aplica. Eu espero vocês amanhã, meio-dia, então. E no workshop na terça-feira, já terça-feira, às 20 horas. Show de bola. Obrigado, Wesley. Um grande abraço. Até mais. Pessoal, então olha só. 2 convites para vocês. Primeiro, não perderem por nada o workshop que vai acontecer na próxima terça-feira, às 20 horas. Já avisa todo mundo aí na sua casa, já se programa para que você, assim, ó, não falte. Vai ser ao vivo, pessoal, 20 horas, terça-feira. E a gente vai enviar todos os detalhes no grupo do WhatsApp, tá bom? Se você ainda não se inscreveu no workshop Loja Lucrativa, digita aqui embaixo a palavra lucro, tá? Digita a palavra lucro que você vai receber aqui no direct aqui na mensagem individual, um link para você se inscrever. 100% online, 100% gratuito. Já digita lucro aqui. Terceiro aviso é, amanhã, meio-dia, nós estaremos de volta aqui nessas lives de aquecimento. Já tá acabando, hein, pessoal? Só tem mais amanhã, sexta, segunda e terça, tá acabando. Que são lives de aquecimento para o nosso workshop. Então eu sempre gosto de falar assim, eu sei que o dia a dia de vocês é uma correria, a gente acaba esquecendo com tanta coisa que tem para fazer. Acabando a live aqui agora, pega o seu celular e coloca um alarme. Live com o Anderson, com o Wesley, meio-dia. Porque daí você vai estar fazendo qualquer coisa, seu alarme vai despertar e você vai lembrar de entrar aqui com a gente, tá bom? Pessoal, muitíssimo obrigado. Foi um prazer estar com vocês mais esse dia de hoje aqui. E eu vejo vocês amanhã, meio-dia, aqui no Instagram. Um grande abraço, como eu sempre falo, vamos pra cima,
Vamos com tudo, porque foguete não tem ré. Até mais, turma!